Olá, almas poderosas! Como estamos na noite de hoje? Todo mundo bem? Oi, Claire, seja bem-vinda! E vamos que vamos para a aula de hoje. Deixa eu pegar meu acendedor. Boa noite, meu povo! Oi, Evelyn, seja muito bem-vinda à live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Hora de curtir e compartilhar a live, não é verdade? Boa noite, Laerte. Laerte, hoje foi corrida, hein, meu filho? Mas, no final das contas, deu tudo certo. E vamos que vamos? Vamos na energia hoje do cigano? Rapaz, precisa, né? Hoje o Diego fez uma leitura para mim, ao vivo, e te digo que foi muito bom o resultado, viu? Teremos grandes novidades vindo por aí. Só foi uma confirmação do que eu... Você tava, né, Claire? De alguns projetos que eu tenho aí. Ele mesmo. Ele fez a gentileza de tirar umas cartas para mim. Tava, né, Claire? Pois é, gente. Então, diante disso, Laerte, hoje, muitas das coisas que eu já estava tirando do papel, que já eram projetos novos, daqui para fora, vão continuar agora no caminho que eu já estava traçando. Então, eu só tive confirmações na live do Diego. Ai, obrigada, meu amor. Ele é. Ainda descobrimos que a gente mora no mesmo bairro. Maravilhoso. Oi, Júlia, seja bem-vinda, meu amor. Seja bem-vindo, Giane. Então, Laerte, isso é resultado aí. Oi, Cigana Rubi, seja bem-vinda. Então, hoje eu botei mais ainda a mão na massa. Projetos novos e pela leitura do Diego, vai fundo. Não é, gente? Ô, Bruxão, seja bem-vindo. Catiane, seja bem-vinda. Kate, seja bem-vinda à live de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre baralho cigano, gente. Só que antes, curte e compartilha a live, né? Clica aqui no botãozinho. Se você é novo aqui no meu perfil, clica aqui no meu perfil. Bora seguir o meu perfil. Toda semana a gente tem uma semana de aula teórica sobre um tema específico e aos finais de semana, de domingo, 7 horas da noite, temos a parte prática de tudo que a gente estuda aqui durante a semana. Certo? De nada, meu amor. Seja bem-vinda. Kate, Aline, Evelyn, sejam todas muito bem-vindas. Então, quem ainda não segue aqui o perfil, bora seguir o perfil. E é só curtir, compartilhar a live também para trazer maior quantidade de pessoas aqui, para as pessoas também entenderem o que é um baralho e assim também se encantar com esse sistema que traz tanto autoconhecimento, que é exatamente isso que eu venho falar aqui para vocês, tá? Então, aqui no meu perfil, a gente aprende as ferramentas para que possam tornar os nossos dia a dia muito mais leve e tranquilos, tá certo? Então, se você quer aprender a usar o baralho cigano no seu dia a dia, para tomadas de decisões suas, você chegou no lugar certo, tá bom? Então, hora de curtir e compartilhar. Eu sempre dou uns 5 minutinhos para o pessoal ir chegando. E quem é novo aqui no meu perfil, quero dizer que eu tenho 20 e-books aqui. Clicando na bolinha roxa, você vai na parte de produtos. Você encontra 20 e-books, que são as 20 aulas de sessão em grupo que a gente já teve aqui no meu perfil.
Na quarta-feira eu vou fazer 6 meses de aura pura, 7 meses de aura pura, gente. Uau, 7 meses de aura pura. E nesses 7 meses, toda semana a gente desenvolve um tema diferente e temos sessões em grupo e assim vou disponibilizando aqui o e-book para vocês. Então a gente tem e-book desde rituais, consagrações de objetos, a gente tem e-book de japamala, de vela, de cristal, de erva, de lua, ervas e a lua, na verdade. A gente tem manifestação, alinhamento de intenções, limpeza energética, sigilos mágicos. A gente tem sobre tarô, porque a gente fez o mês passado uma semana de tarô e a semana passada a gente aprofundou tarô com ervas e cristais. Então, vocês têm muitos e-books aqui maravilhosos para que vocês adquiram. Os meus e-books são super tranquilos de você entender. Tem parte prática no e-book, tem e-book sobre meditação, tem e-book sobre Kundalini e assim por diante. Então, sejam todos muito bem-vindos à live de hoje e bora seguir o perfil para que a gente, lota aqui de gente para o autoconhecimento, que é o principal objetivo. De vela, você adora de vela, né, Carlinha? Então, sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Isabel de Lourdes. Elohiaga. É isso? Se eu falei errado, me perdoa, meu amor. Seja muito bem-vindo, Shirley, Jaqueline, Cris, Ana, Carlinha, Pati, amor. Conseguiu vir hoje, meu bem? Oi, Diego, acabamos de falar de você. Boa noite, bruxão. Oi, Laudi, seja bem-vinda. Então tá certo. Então eu falei certo. Se eu falar errado, vocês me perdoem, tá? O nome de vocês. Shirley, seja bem-vinda. Então, como de costume... Oi, meu amor. Oi, Sandra, seja bem-vindo. Como sempre, a gente faz a abertura da nossa live nos conectando com uma egrégora de estudos, né? Essa egrégora, ela tá cada vez mais forte e a gente faz a abertura dessa energia através de um encantamento. E a gente faz o fechamento dessa energia no final da live através de um outro encantamento também. Então, você que é novo aqui no meu perfil, seja muito bem-vindo. Então, fique para a aula. Vamos abrir a egrégora energética para a gente se conectar com essa energia dos estudos, para trazer para o nosso dia a dia, para trazer para o nosso autoconhecimento. E ao final da live, a gente faz o fechamento. Fechamento para quê, gente? Para vocês conseguirem levar esse conhecimento no dia a dia de vocês, tá bom? Então, encantamento de início de live, mistérios do baralho cigano, a magia por trás das cartas, e eu já tô com calor. Feito pelo Laerte, muito encantador. E vamos lá. Que o véu se levante ao toque da intuição. E o baralho cigano revele a direção. Cada carta um portal, cada símbolo um sinal. Na dança da alma, a magia ancestral. Assim é, assim seja, está feito. Bora começar a nossa live com esse encantamento maravilhoso. Gente, eu tô morrendo de calor. Danou-se que hoje tá... Tava ouvindo e chegou, Diego? É sobre isso, né? A espiritualidade, ela fala, dá um pulinho lá que estão falando. Sol e Terra, seja bem-vinda, Daniele, Letícia, Ângelo. Boa noite, boa noite, boa noite. Oi, Glau! Glaucinha chegou! Bora começar nossa live, gente? Então, boa noite, minha gente linda, poderosas almas. Sejam todos muito bem-vindas a essa jornada mágica do baralho cigano. Essa semana a gente vai fazer baralho cigano. Semana passada falamos sobre tarô, ervas e cristais. Boa noite. Oi, Marciele. E essa semana a gente... Obrigada pelo balão, Glau. Ai, você é demais, Diego. Então, vamos iniciar nosso caminho de reconexão com essa sabedoria ancestral, gente. Então, com os símbolos que falam direto com a nossa alma, com uma energia que vai além das palavras, a gente vai começar a nossa live de hoje.
Então, sintam-se que estão presentes nesse momento aqui. Então, melhor hora agora para estudo é aquela parte onde você foca e centraliza, esteja presente na live, porque esse momento é único e exclusivamente seu. Então, a energia do baralho, ela está vibrando na noite de hoje, e a gente vai entrar um pouquinho nesse universo para a gente escutar algo novo sobre nós mesmos, tá certo? Então me digam aí, quem daqui tem o seu próprio baralho cigano? Primeira pergunta. Boa noite, Simplícia. Ainda não, né, Glau? Vocês vão ver, pessoal que já me acompanha aí 6 meses, indo para 7, né, gente? Dia 16 faz 7. Vocês vão ver uma grande diferença entre o tarô e o baralho cigano, tá? Por isso que eu achei importante trazer. Ainda não, Diego? Bora comprar esse baralho, gente. Ângelo, a minha sugestão é que você entre em contato com o aplicativo, tá, meu amor? Aqui a gente não consegue resolver para você, tá? É somente a parte administrativa. Tá certo? Então, minha sugestão é que você abra um ticket lá. Tá bom, meu amor? Aqui ninguém consegue te ajudar, só a parte administrativa. Cris Mota, seja bem-vinda. Então, não. Então, tem que aguardar. É abertura de ticket e você aguarda a resposta, tá, Ângelo? Tá bom? É muita gente mandando, é muita gente ali com ticket aberto, e na hora que chegar a sua vez, eles respondem. Não tenho baralho, mas desejo estudar para obter. Então, tá no lugar certo, Aline. Você tá no lugar certo. Quem mais? Galera, aqui ninguém tem baralho, então vai todo mundo começar do zero comigo? É isso mesmo, produção. Todo mundo começando do zero comigo? Que lindo! Com a energia de esmeralda, é isso mesmo? Você não usa, Catiane. Simplícia, seja muito bem-vinda. Já segue o perfil que toda semana a gente tem um tema diferente, tá bom? E aos finais de semana de domingo temos sessão em grupo para a parte prática durante a semana. Então já segue o perfil. Obrigada, Diego. Ó, o Diego te mandando um recado aqui, Ângelo Cícero. Obrigada, meu amor. Vera, seja bem-vinda. Brenda. Então vamos estudar, Catiane. Essa semana inteira a gente vai falar só sobre baralho cigano. Então, qualquer dúvida que você tiver, você já pergunta aqui. E já vamos começar. Quem já tem o seu próprio baralho, já pega ele e já vai entrando em contato com essa beldade, tá bom? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre ele, sobre o que é o baralho cigano. Olha que coisa linda. E aí eu vou mostrando aos pouquinhos durante a semana para vocês os meus apaixonantes ciganos aqui, maravilhosos, coisas lindas, meus amores. Oi, Mônica! E aí, essa semana vocês vão aprender comigo, tá bom? Todo mundo junto? Pois é, menina. E cada um tem uma energia diferente, tá bom? Então vocês vão entender. O baralho cigano, gente, é muito mais do que uma ferramenta de adivinhação, tá? Então a gente precisa tirar da nossa mente que ele vai prever futuro, assim como a gente tem esse pequeno ponto que, aliás, a semana passada e retrasada a gente trabalhou bastante isso, de que tarô prevê o futuro. Isso é pura balela, tá bom? É conversa, não prevê futuro nenhum. Tá chegando o seu tarô ou o seu baralho cigano? Ana Paula, seja bem-vinda. Eu posso ir mostrando aos pouquinhos para vocês os que eu tenho, tá? E eu tenho um muito especial que fica aqui dentro, ó. Esse daqui é da Esmeralda. Ele é especial, ele fica aqui dentro junto com as coisinhas dela. E aí eu posso mostrar para vocês depois.
Boa noite, Maria Gisele. Oi, Ana. Oi. Sejam bem-vindas. Então, vamos lá, gente. O cigano, eu só trabalho com tarô de Marsella. Interessante, né? Você comprou, então, seu baralho cigano? Perfeito, você vai amar. Você vai ver que a energia é completamente diferente. Ele é muito mais específico. É o bate-pronto. É muito legal. É sobre isso. Então, gente, a primeira coisa é a gente tirar da nossa cabeça que ele é uma ferramenta aí que adivinha o futuro, tá bom? Porque isso não existe, não é bem assim que funciona. O seu futuro, ele está diretamente ligado com o seu presente. Então, tudo que você fizer no presente vai acompanhar o seu futuro. Consegue entender? Então, ele é um espelho simbólico que nos ajuda a entender os novos caminhos, sentimentos, ações, decisões que a gente precisa tomar. Ele é completamente direto, claro e objetivo, tá? Ele é bem diferente do tarô. Enquanto o tarô a gente tem os arquétipos e a gente tem a jornada lá do dia a dia, na verdade, que são os arcanos menores, traz a informação do nosso dia a dia, a informação relacionada aos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, que cada um está relacionado ao pensamento, sentimentos, emoções e ações e materialização. O baralho cigano, ele traz uma informação muito mais clara, objetiva e direta, mas sempre num tom suave, num tom amoroso, mesmo trazendo mensagens desafiadoras, tá? Então é um oráculo que conversa muito com o nosso dia a dia, com as nossas emoções e também exatamente o que a gente sente e nossa ligação com a espiritualidade. Pois é, gente. O baralho cigano, eu vou contar um pouquinho da história aqui para vocês, mas ele pode nos orientar, ele pode nos proteger e pode nos revelar algumas verdades que estavam ocultas. Então, a gente já sabe de alguma coisa lá no fundo, mas a gente não quer olhar com tanta pontuação, né? Mas a gente precisa ouvir nesse modo simbólico das cartas para que a gente consiga desnosar aquela situação e seguir em frente. Então, é também uma prática de autoconhecimento e cada tiragem traz uma informação e um convite para você mergulhar cada vez mais dentro de você e muitas das coisas também ele vai trazer do seu inconsciente, tá? Ele é um baralho ao qual ele está diretamente ligado com a espiritualidade. Então, muitas das vezes, vocês vão ver rituais antes de uma abertura de baralho. Pessoal que já me acompanha aqui há uns 6 meses, esses rituais a gente já faz na parte de tarô, tá? E a gente vai trazer isso pro baralho cigano. Esmeralda, ela sempre deixa claro para mim, toda e qualquer leitura você precisa se conectar com a energia, então você traz os 4 elementos, você aprofunda esses 4 elementos antes da leitura e depois disso você faz a leitura, tá bom? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, meus amores. Tá chegando, boa noite, Ana, Maria Gisele, boa noite. Eu tenho que consagrar o meu baralho e cruzar ele, estou esperando a lua crescente. Ana, eu vou dizer uma coisa que a Esmeralda fala para mim. A Esmeralda é a minha pombagira cigana feiticeira, tá? Então ela pisa em 3 linhas. Ela fala o seguinte para mim: você não precisa esperar para fazer aquilo que tem que ser feito. Se você sente que você tem que fazer agora, vai e faça, tá? No sentido de cruzar ele, a primeira coisa que você tem que entender é que você precisa consagrar. O cruzar não necessariamente precisa ser feito, tá? E aí eu vou te mostrar o da minha Maria Navalha.
Ele foi consagrado na energia dela. Não quer dizer que houve um cruzamento. Mas esse daqui está completamente na energia da Maria Navalha, que é uma pombagira que eu tenho também, tá? Então, nem todo baralho você precisa cruzar, a não ser que seja no sentido dela mesma usar. Esse daqui é de esmeralda, ela usa tanto esse quanto das bruxas. Esses dois ela cruzou na energia dela, tá? E tanto ela pode usar quanto eu posso usar. Ela liberou para mim. Então, vai de cada entidade, tá bom? Mas não necessariamente precisa ter uma entidade para você jogar esse baralho. Você pode simplesmente só consagrar ele, tá bom? Que é exatamente o que a Esmeralda me ensinou. Girlane, Rosivaldo, Lari, boa noite, boa noite. Eliane, Lua Crescente acabou de acabar. Baralho cigano é mais conhecido popularmente, né? Acredito que por uma questão cultural, pois eles, os ciganos e nômades, levaram tarô para o mundo. Isso, eu vou dar uma explicadinha nisso hoje. Oi, Lu, oi, Dani, tudo bom, meus amores? Então, vamos lá, gente. A história do baralho cigano, tá? Dada essa introdução, a gente vai viajar um pouco no tempo agora. Como surgiu o baralho cigano, tá? O baralho cigano, ele tem as suas raízes lá na Europa. Oi, Zaira, tudo bom? Ele tem as suas raízes lá na Europa, tá? E está diretamente ligado no Petit Lenormand, tá? É um baralho criado no século XIX, inspirado pelas leituras de Marie-Anne Lenormand. Então, era uma cartomante extremamente famosa na Europa, tá? Boa noite. Mônica, Belonice, sejam bem-vindas. Então, era uma cartomante extremamente famosa na Europa. Então, ela atendia figuras históricas como Napoleão Bonaparte, Josefina, e as suas leituras eram muito conhecidas por serem muito assertivas e serem extremamente profundas. Ou seja, a profundidade da leitura de Marie-Anne Lenormand, ela trazia para o consciente aquilo que eles precisavam para trabalhar para chegarem aonde eles chegaram. Isso é uma questão de ser assertividade, não tem a ver com a previsão do futuro, tá bom? Luiz, Amanda, Leandro, sejam muito bem-vindos. Então, o baralho ele está muito mais ligado a essa parte intuitiva de conexão sua com o seu eu superior e com a sua família espiritual, do que realmente ligado à previsão de futuro, tá bom? Mais tarde, esse oráculo foi escolhido pelo povo cigano. Então, ele começou na Europa com Marie-Anne Lenormand no século XIX e, por ser uma cartomante famosa, o povo cigano trouxe esse oráculo, trouxe essa ferramenta para o seu povo, que se transformou numa ferramenta vibracional. A gente fala muito aqui sobre energia. Então, o povo cigano, ele trouxe esse oráculo como uma ferramenta vibracional, espiritual e uma ferramenta que pode ser usada no seu cotidiano. Então, são 3 pontos que a gente vem batendo sempre aqui no meu perfil, que é a parte energética, espiritual e o nosso dia a dia. Olha só a sincronicidade para o pessoal que já me acompanha aí há algum tempo, o caminho que a gente já vem percorrendo durante 6 meses para a gente chegar aqui no baralho cigano e a gente trazer todas essas informações em uma única ferramenta. Tá certo? Oi, Luiz. Oi, Jaqueline. Lores, meu amor. Oi, Daniela, Juliane, Marcele, Kate, sejam bem-vindas. Carlos, Prica, Leandro, Amanda, Luísa, sejam todas muito bem-vindos, tá bom? Andréia, seja bem-vinda, boa noite. Então, dentro das tradições ciganas, o baralho é mais do que uma previsão. Ele é um instrumento de conexão com a espiritualidade, conexão com a natureza, com o invisível, que é aquilo que a gente vem trabalhando na parte de consagração de objetos, e também com a nossa
Ancestralidade. Estrela, que prazer você aqui! Quanto tempo! Obrigado pela tigela de som. Seja muito bem-vinda, Estrela. Seja muito bem-vinda, viu? Adorei a sua presença. Venha mais vezes. Belanice, seja bem-vinda. Então, dentro das tradições ciganas, o baralho é muito mais do que uma previsão, né? É o que a gente vem falando desde o começo da live. Então, ele é uma parte de conexão com a nossa ancestralidade, ele traz a nossa conexão com a natureza e também com a energia, ou seja, o invisível, tudo aquilo que a gente não enxerga, mas que está funcionando diretamente ligado com o universo, na parte de manifestação, tá certo? Então, a estrutura das cartas, o pessoal fez aquela associação do baralho cigano com o famoso tarô de anúncio de posse de rua, não, poste de rua, exatamente, porque tem bastante, né? Esses postes de rua, exato. O pessoal associa porque, na verdade, em todos os campos de trabalho, a gente tem que entender que tem pessoas que agem numa energia evolutiva e tem pessoas que agem numa energia anti-evolução. Mas que tá tudo certo, né? Porque cada um tem seu momento aqui para poder conseguir chegar no seu objetivo ou encontrar o seu objetivo, não é verdade? Pois é, traga a pessoa amada em 3 dias. Ai, a Luísa, Jaqueline. Então, a gente tem que entender que em todos os ramos de trabalho, tem essas pessoas tem pessoas evolutivas e tem algumas que são anti-evolução, né? Vamos dizer assim. Mas tá tudo certo, cada um no seu tempo para evoluir, né? Então, infelizmente, ou felizmente, porque só existe o positivo porque tem o negativo, não é verdade? Precisa desse equilíbrio no planeta Terra, então isso traz muito isso. Glau, Andréia, sejam muito bem-vindas. Então, a estrutura das cartas do baralho cigano. Vamos lá, gente. Deixa eu pegar um baralho aqui. Vamos de Romeu e Julieta essa noite. Vamos de Romeu e Julieta. Esse daqui é um baralho cigano, tá? Romeu e Julieta. Esse Romeu e Julieta, ele é um baralho Lenormand, tá bom? Então, esse baralho Lenormand, aliás, eu compro numa loja maravilhosa. Aliás, a maioria dos meus baralhos são deles, que chama Sorte Lenormand. Muito legal, tá? Então, quem quiser indicação, Sorte Lenormand, tem esse baralho do Romeu e Julieta, tá bom? Pois é, essa segunda... Eu vi que bateu 100, mas eu não sei se printaram a tela. Carlinha tá aí, eu não sei se a Carlinha printou a tela. Eu vi que bateu 100 pessoas na live. Oi, Regiane, tudo bom? Então, o baralho, o baralho cigano, ele é composto por 36 cartas. Então, cada uma das cartas, ela vai trazer um símbolo que fala diretamente com o nosso inconsciente, tá certo? Então, aqui nós temos a carta do ramalhete. Aqui nós temos a cartinha da criança. Olha que fofo, gente, coisa fofa. Aqui a gente vai ter a carta da chave. Maravilhosa essa chave, cheia de coração. Gente, eu sou apaixonada por esse baralho. A carta do sol. Então, todos esses símbolos, eles falam diretamente com o nosso inconsciente. Ou seja, ao pegar um baralho cigano, as informações vão estar diretamente ligadas ao seu inconsciente. Então, você vai conseguir extrair muita informação dentro de um baralho cigano. Assim como a gente conversou sobre o tarô, que também está ligado aos arquétipos lá dos arcanos maiores, estão ligados ao nosso inconsciente coletivo, onde trazem informações a serem trabalhadas dentro de nós. O baralho cigano, ele também está associado ao inconsciente. Então, ao olhar para as imagens,
você já consegue fazer a captação dessa energia do baralho. E como ele está muito ligado a essa parte espiritual e também a parte intuitiva, vocês vão acabar vendo durante essa semana que ele traz a informação de bate-pronto. Então, ele sempre vem trazendo uma informação correspondente àquilo que você está vivendo nesse momento. Só que ele é muito específico, tá? Então, se você precisar de algum direcionamento para agora, preciso tomar essa decisão agora, através de algumas escolhas que eu tenho, use o baralho cigano, tá bom? Boa noite. Esse baralho é o Romeu e Julieta, ó. Eu adoro esse baralho. Eu fiquei apaixonada por esse baralho. E aí a sorte Lenormand, ela entrou em uma promoção, acho que foi em janeiro isso. Janeiro ou fevereiro? Não lembro, Diego. E aí eu pedi ele junto com uns 4. Eu comprei uns 5 de uma vez só, porque tava tudo em promoção. E eu fiquei apaixonadinha por ele. Eu acho lindo esse baralho, extremamente intuitivo. E tem uma carta aqui em especial, que foi a carta que mais me chamou a atenção. E eu vou mostrar aqui para vocês ela. Porque ela traz uma informação muito forte e muito poderosa, a carta. E foi por essa razão que eu comprei esse baralho. Olha a carta da raposa. Gente, formação de carta da raposa, essa parte de ser altruísta, de fazer as coisas meio que com uma máscara mesmo, para que nada esteja muito visível, né? A carta da raposa, ela traz muito essa informação. E eu amei esse baralho. É da sorte Lenormand. Ela é linda, gente. Jennifer, Adriana, Catiane, seja muito bem-vinda. Edson também seja bem-vindo. Caio, seja bem-vindo. Regiane, seja bem-vinda. É maravilhoso. Esse baralho é lindo, mas eu tenho uma série aqui que vocês vão pirar essa semana. Então, nós temos carta que representam as pessoas no baralho. Temos cartas que representam situações e movimentos. E temos cartas representativas de espiritualidade e proteção. Eu vou dar um exemplo de cada uma aqui para vocês. Então, por exemplo, cartas que representam pessoas dentro do baralho cigano. Uma delas é a carta da mulher, tá? Essa daqui representa o consulente se for mulher, tá certo? Então, você tem essa informação aqui, através da carta da mulher, assim como a gente tem, deixa eu achar aqui a carta dos livros para vocês, para eu mostrar aqui para vocês. A carta dos livros, a carta do homem, representando o homem, então representações de pessoas dentro do baralho cigano. A gente tem a carta dos livros também. O que seria a carta dos livros, gente? Ó, tem a carta da carta também, ó. A carta da carta, a carta do homem, é porque é Romeu e Julieta, né, gente, ó. Olha que coisa fofa. Coisa mais linda esse baralho, gente. E eles estão aqui atrás também, ó. Tá? Então, representações de pessoas ou representação do consulente e da consulente. Vocês vão entender um pouquinho mais para frente como é que pode fazer uma tiragem quando for para você e tudo mais, tá? São lindas, né? Traz também a parte de parceria, né? De amor, vocês conseguem ver muito nisso daqui, tá? Carta dos livros, deixa eu achar a cartinha dos livros aqui para vocês. Carta do navio, representando situação de mudanças, de movimento, de viagens, de você sair da onde você está, de novos horizontes, tá? Então, é uma situação de movimento. Deixa eu ver carta dos livros aqui. Carta do livro.
trazendo a conexão aí com a espiritualidade, de você encontrar mais informação para poder seguir. Tá? Então, a carta do livro, ela até é muito relacionada com essa parte da espiritualidade e também da proteção, no sentido de você estudar um pouco mais a situação antes de tomar qualquer decisão, vamos dizer assim, tá? Tem uma carta, gente, que eu acho fabulosa também aqui. Deixa eu ver se eu acho ela aqui para vocês. Que é a carta da cruz. E aí, vamos lá falar sobre a carta da cruz. A carta da cruz, gente, muitas pessoas ainda associam a carta da cruz como sendo carta de morte e tudo mais. Porém, a carta da cruz, ela traz uma informação de algo que está extremo. Olha que linda essa cruz. Ela está muito relacionada àquela energia da cruz que você carrega, entre aspas. Ou seja, aquela energia pesada e densa. Dependendo da carta que está ao lado, ela pode vir positiva ou não, tá bom? Tem muito isso dentro do baralho cigano e vocês vão entender o porquê, tá certo? Então, cada símbolo, ele vai carregar uma vibração energética, ele vai carregar uma história, ele vai carregar uma lição. Então, leitura com o baralho cigano, gente, é uma leitura muito gostosa, ela é muito suave, né? No sentido de trazer para o autoconhecimento, no sentido de você entender o processo dentro de uma tomada de decisão, tá? Então, a energia das cartas do baralho cigano é diferente da de tarô. Reisa, mas eu tenho tarô e eu queria saber se eu posso jogar tarô junto com o baralho cigano. Olha, eu faço esse tipo de leitura. Eu faço. Primeiramente, eu abro o tarô, tá? E se eu preciso de alguma confirmação dentro daquela leitura de tarô, eu trago o baralho de cigano. Eles conversam muito bem um com o outro, tá? Tem pessoas que não gostam de misturar energia. Tem pessoas como eu que utilizam do conhecimento para trazer algumas informações a mais e algumas confirmações também. Então, para quem quer confirmação, o baralho cigano está muito conectado a isso, por estar relacionado muito à parte espiritual e também alguns rituais com baralho cigano e tudo mais, tá? Então, antes da gente começar a usar o baralho, é importante a gente criar esse vínculo energético. Então, o que você pode fazer com o seu baralho antes de começar a abrir ele e já querer fazer leitura? Por que eu estou falando isso? Muitas pessoas já me procuraram que adquiriram, e aí é em números, tá? Eu adquiri um pêndulo, mas ele não está respondendo. Eu adquiri um baralho, mas as respostas estão meio estranhas. Eu adquiri um tarô, mas está meio esquisito. Reisa, eu estou tentando fazer a radiestesia, mas está meio estranho esse meu pêndulo. Pera lá. Primeira coisa que você precisa fazer é consagrar isso daí. Ou seja, todo e qualquer ferramenta que a gente utiliza, ela precisa ser limpa e consagrada. Como que você pode fazer isso? Tá certo? A consagração, ela é um ritual, tá? Então, você pode fazer um ritual de consagração com o seu baralho cigano antes de você começar a ler, porque traz essa energia do vínculo com as cartas, tá certo? Como você pode fazer a limpeza de um baralho cigano? Gente, eu coloco na placa de selenita. Selenita, como a gente estudou cristais aqui, Reis, eu não sei fazer consagração. Clica na bolinha roxa. Reis, eu não entendo de cristais. Clica na bolinha roxa, vai na parte de produtos. Vocês têm 2 e-books aqui para ajudar vocês. Um sobre consagração de objetos e o outro sobre cristais, tá certo? Selenita, cristal selenita, ela limpa e energiza a carta, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é a limpeza desse deck. Mas por que, Reisa? Porque ela passou em
muitos lugares, na mão de muitas pessoas, e energia não tem distância. A energia está nos lugares, a energia está nas pessoas, a energia está nos pensamentos, tudo é energia. E até o ambiente onde esteve esse baralho, tá? Então, a primeira coisa que vocês precisam entender que precisa ser feito para criar esse vínculo energético é a limpeza energética dele, tá? Para depois vocês fazerem a consagração, certo? Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui. Nossa, entrou um monte de gente. São lindas. Glau, Marciele, Bruxinha Vivi, Laerte voltou. Acho ele mais direto, com 2 cartas você já sabe o recado. Às vezes tirou uma única carta e é o suficiente. Às vezes quando sai uma carta neutra, aí usa o pêndulo. Carlinha já sabe das cartas neutras, positivas e negativas, né, Ká? Que a gente já conversou também. Andréia, obrigada pelo coração. Tati, seja bem-vinda. O tarô, às vezes, com uma carta nos arcanos maiores dá certo. Às vezes você precisa de mais cartas. Eu gosto de respostas mais diretas. É isso. Você consegue distinguir a energia de um e de outro. É que Carlinha tem os dois já. Carlinha já tem o tarô e já tem o baralho cigano. Então, ela já vem trabalhando a energia dos dois há algum tempo. Carlinha, daqui a pouco, está fazendo leitura de tarô com baralho cigano, que eu já sei já. Jéssica, seja bem-vinda, meu amor. Então, a primeira coisa que vocês precisam fazer com o baralho cigano de vocês é limpeza e consagração do amorzinho aqui, tá? Há algum tempo venho sentindo esse chamado para as cartas. Que bom que encontrei aqui para dar um pontapé. Aline, seja muito bem-vinda a essa egrégora maravilhosa de estudos que a gente tem das poderosas almas, tá? Isso aqui é uma egrégora grande que vem crescendo cada vez mais. Tem 26 ou 27 pessoas, galera. A maioria do pessoal que está aqui na live já me acompanha. Vamos fazer 7 meses juntos aqui, dia 16. Então, você chegou no lugar certo. Se você quer aprender, é aqui que você vai aprender. É aqui que você vai se conectar com a energia, é aqui que você vai entender sobre você mesma, que é a parte mais importante. Eu sempre trago as ferramentas para vocês trabalharem primeiro com vocês, para depois ajudar as outras pessoas. Afinal de contas, até a aeromoça fala isso dentro do avião. Primeiro coloque a sua máscara, para depois colocar a máscara no outro. Não é verdade? Então, isso é um ponto muito importante. Não é para a gente começar essa... Ai, olha, estou fazendo leitura. Calma. Se restabeleça energeticamente, tenha a sua base energética, porque você está mexendo com a energia de outras pessoas. Então, vamos com calma, vamos com direcionamento, que tudo acontece no seu tempo certo. Tá certo? Então, para a gente começar a fazer leitura para outras pessoas, a gente precisa ter uma base energética muito fortalecida. Ai, Reis, o que é essa base energética fortalecida? É a sua espiritualidade te dando base energética para que você consiga estabelecer a sua energia e ainda assim conseguir trazer informações valiosas para a evolução do outro. Tá? Já conheci pessoas que receberam informações extremamente desastrosas e chegaram para mim em Pandareco, desesperadas. E aí, quando passaram comigo, e aí viram que a situação, as pessoas ficam muito mais tranquilas, porque afinal de contas, essas ferramentas são para auxiliar as pessoas e não para deixar as pessoas mais em desesperos e desamparadas, não é verdade? Aline, se você sentir, tem um e-book de tarô. Agora, se você precisar de assistir... Ai, obrigada. Tem mesmo, coloquei essa semana. Cá, obrigada. Obrigada, é isso mesmo, Cá. Aline, essa semana toda, de hoje até sexta, tem live sobre baralho cigano e no domingo tem sessão em grupo. Deixa eu com as minhas expressões, Laerte. Laerte gosta de falar que eu sou das antigas, né? Mas pandareco, gente. Quem aí não conhece a palavra pandareco? Todo mundo conhece a palavra pandareco. E pandareco não é só dos antigos, não, tá? Outro ponto que vocês podem utilizar. Andréia.
Outro ponto que vocês podem. Laerte não pode falar que mulher é velha. Pois é, não pode. Não pode. É deselegante, né, Cá? É deselegante. Isso é pura deselegância. Não sei se o Diego tá aí. Não é deselegante, Diego? É deselegante isso. Então, deixa de lado o que vocês podem fazer depois da consagração. Eu vou dar uma dica para vocês. Isso eu faço muito com os meus baralhos, tá? Quando eu sinto que eles precisam de uma energia específica de um cristal, vocês podem deixar ele depois da limpeza, consagração. Reis, eu senti que o baralho tá pesado. O que eu faço? Bota ele na selenita. Ah, eu quero fazer uma leitura com ele no sentido amoroso. O que eu posso colocar nele? Você pode colocar um quartzo rosa. A energia do quartzo rosa, tá? No baralho, para que ele esteja carregado com essa energia, para que você possa fazer a leitura mais similar com esse padrão vibracional, tá? Então, tem algumas formas de você se conectar, trazer essa energia de conexão com o seu baralho, e muito cuidado com ele através dessas pequenas dicas que eu dei aqui para vocês, tá? São coisas simples, eu sempre procuro trazer para vocês aqui simplicidade para que vocês consigam colocar em prática tranquilamente. Ah, eu tenho um quartzo rosa aqui. Ah, eu tenho uma selenita aqui, super tranquilo. Reis, aí eu que não tenho selenita. Mas estou aqui com o meu baralho. Não sei quem falou no começo da live que tem o baralho aqui, mas ainda não lê. Mas estou sem minha selenita. O que eu posso fazer? Gente, vocês podem colocar ele no sal grosso, tá bom? Quanto tempo eu deixo na selenita no sal grosso? Eu tenho o costume de deixar por 24 horas, tá bom? Então, quem for colocar o baralho no sal grosso, podem colocar no sal grosso, mas tenham em mente o seguinte, aqui a gente fala sobre bruxaria também, tá? Então, assim, sal grosso, ele vai tirar todas as energias, tanto as energias positivas quanto as energias negativas, as boas e as ruins. Ou seja, o seu baralho vai ficar neutro. E aí, como você faz para energizar ele? Você pode colocar um cristal para energizar ele, tá? Cristal que eu melhor indico, ametista, porque a ametista ela está relacionada à nossa parte intuitiva, tá bom? E é uma pedra, é um cristal fácil de vocês encontrarem. Então vocês podem reenergizar ele com ametista. Reisa, posso energizar com uma erva? Pode. A galera que me acompanha aqui há algum tempo já sabe como fazer isso, certo? Oi, Fê! Quando você vai vir para São Paulo, Fê? Kate, Jaqueline, seja bem-vinda. Obrigada pela mandala, Andréia. Obrigada, Fê, pela sua passagem aqui. Oi, Jaque, meu amor, como é que você tá? Beijo. Se programe, Fê, pra gente tomar café. Tá bom, Aline, volta assim. Já clica lá no reserva de live para você não perder as lives de amanhã, tá bom? Chamando, pois é, se tá chamando, Fê, vem. Você faz as leituras de mapa astral, aí eu faço as leituras de baralho, Diego faz as leituras de tarô, a gente senta lá na praça, minha filha, ó, só no Pix, galera, só no Pix. É sobre isso. Super top, então vamos embora, Fê. A gente senta lá nas mesinhas da praça, onde ficam os velhinhos lá jogando xadrez, que é cheio de gente no domingo. A gente fica lá fazendo uma leitura um pro outro, como quem não quer nada, entendeu? Aí, de repente, tá os três, assim, ó, já tudo atendendo. Ai, gente, leva o Laerte para chamar os clientes. Exatamente. Tem bastante gente pra gente levar. Mas vem passear aqui sim, Fê. Então, o que vocês podem fazer também para trazer essa conexão com o baralho? Vocês podem, de repente, mentalizar que esse baralho seja um canal de direcionamento, de conexão com a sua espiritualidade, trazendo clareza, trazendo proteção para o seu dia a dia, trazendo direcionamento.
vocês conseguem fazer isso também quando vocês forem fazer esse ritual de consagração, tá? Porque o ritual de consagração, você consagra nos 4 elementos e depois você leva ele acima da sua cabeça como forma de reverência à energia dos 4 elementos e a energia ali presente do seu espírito, você como espírito, e você pode consagrar ele com a energia de clareza, de direção, de trazer funcionalidade para o seu dia a dia, tá bom? Então você consegue fazer tudo isso no meu e-book. Clica na bolinha roxa, arrasta, vai para a parte de produtos e você vai ver o e-book ali sobre consagração. Gente, tem 20 e-books, tá? Para vocês aqui. Então, quando vocês forem procurar, tem e-book, tá? Então, o e-book de consagração deve estar ou lá em cima ou lá embaixo, porque faz muito tempo que eu coloquei esse e-book aqui para vocês, tá bom? Então, procurem ali porque tem, certo? Então, vocês podem trazer essa energia, essa conexão com o baralho de vocês, tá? E é isso que vai dar força para que esse oráculo maravilhoso... Hoje estou com o Romeu e Julieta, lindo, divino. Gente, eu tô apaixonada por esse Romeu e Julieta. E é o que vai dar força e energia para as suas leituras. Oi, Laís, tudo bom? Certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre alguns tipos de leitura. Só dar uma passadinha, tá? Porque a gente vai aprofundar mais nos próximos dias, certo? Então agora a gente vai ver o baralho em ação, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma leitura, mas uma leitura muito simples que vocês podem aí anotar. Reisa, pensei em algo. Faz uma postagem depois pra gente dos e-books, que até facilita para o pessoal aqui da live. Faço, Cá? Faço sim. Obrigada pela ideia. Tá? Eu vou fazer uma postagem e no post mesmo eu vou colocar todos os e-books que já estão aqui. Lembrando que toda semana sai um e-book novo, tá? Então, essa e-book vai ter e-book sobre baralho cigano, sim, para vocês, tá bom? Oi, Silvana, seja... obrigada pela flor de lótus, Isabel. Brigadão. Com os nomes e falando qual é melhor para cada coisa. Tá bom, eu vou montar. Pode deixar. Obrigada pela sugestão, Cá. E aí eu posto para vocês, tá bom? Vai ficar na minha página, no meu perfil, e assim que juntar mais 20, a gente faz uma nova postagem. É isso, Cá? É sobre isso, né, Cá? Então é hora de vocês pegarem papel e caneta. Hora de pegar o papel e a caneta e bora anotar uma leitura simples que vocês podem fazer com o baralho de vocês, com o baralho cigano que vocês têm aí, tá? O que vocês podem fazer? Vocês podem tirar, a princípio, 3 cartinhas, tá? 3 cartinhas. Vamos lá. Mas sei que antes dos 20 você vai repostar novamente, porque tem novidade vindo. Tem muita novidade vindo. Tem muita. Mas é só uma só. Vamos com calma. Tem muita novidade vindo, sim. O baralho chega amanhã? Beleza, hein? O baralho chega amanhã do Laerte. Olha que beleza. Ó, deixa eu ensinar vocês uma coisa. Vocês podem tirar ou uma única carta, pedindo a energia daquele dia. Isso a gente já conversou no tarô, tá? Ou vocês podem... tirar 3 cartinhas. Vamos lá. Aquele lá, Laerte, que você tinha falado? Para o que eu quero, serve? Aquele lá? Amanhã eu vou dar umas indicações de baralhos para vocês, tá? Bem legais. Ó. Então fechou. Muito bom. Muito bom, Laerte. Ó, deixa eu falar para vocês uma leitura tranquila que vocês podem fazer com o baralho cigano. Como o baralho cigano, as cartas são muito específicas e elas trazem a informação com muita precisão, vocês podem fazer o seguinte, vocês podem dividir a leitura em 3 partes. Então, por exemplo, a primeira carta que sair,
é a leitura da energia da situação atual. Olha que interessante. Então vamos lá, hora de anotar. Primeira carta, ela vai mostrar a energia dessa situação atual. Que aqui no caso saiu as nuvens. As nuvens, ela quer. Nuvens está ligada ao elemento ar, que está ligado aos pensamentos. Quem estudou tarô comigo. Nuvens está ligada ao elemento ar, que está ligado aos pensamentos. Se está ligado aos pensamentos, a carta das nuvens, ela diz que turbulências e confusões nos pensamentos. Ó, continuidade, gente, ó. Mamão com açúcar, né? Então, aqui a primeira carta, situação atual. Carta das nuvens, tá? Segunda carta, vocês podem colocar essa segunda carta como uma energia oculta, ou também o desafio que você tem que enfrentar. Tá bom? Aqui saiu a carta da criança. A carta da criança, ela está relacionada a essa parte da espontaneidade, da alegria, tá? Então, tudo que vocês conseguirem trazer de informação, ao ver uma imagem da carta da criança, vocês podem trazer nessa carta aqui. Então, pode trazer como se fosse essa segunda carta como se fosse um desafio. Algo oculto que você não fazia ideia do que você precisava fazer para chegar no seu objetivo, tá? E a última carta, como uma carta conselho, certo? Como que ficaria a leitura de 3 cartas nessa situação aqui que eu estou mostrando para vocês? A situação atual, você precisa deixar de lado esses pensamentos turbulentos, tá? Isso daí tá deixando a sua energia baixa e fazendo com que você não consiga chegar aonde você quer. Certo? Por conta dos pensamentos, tá? O desafio que você tem, ou seja, a energia oculta dentro dessa pergunta ou desse contexto. Você precisa trazer para a sua vida mais a energia da criança, a parte de alegria, de inocência, de espontaneidade, de abundância. Abundância energética, abundância na vida. Não a abundância na parte material. Tá? Ela é muito profunda. As cartas do baralho cigano, eles trazem muita profundidade. Tá? Principalmente na parte sentimental. Mas tem cartas também trazendo a parte financeira. Enfim, vocês conseguem fazer leitura para qualquer uma das áreas, tá bom? Mas aqui no caso, o desafio da questão é você trazer o seu lado criança para o seu dia a dia, para o seu agora, tá? Para a sua questão do presente. Um conselho, que é a última carta. Conselho. Você tem a chave que você precisa para abrir a sua porta, tá? Então, a chave está aí com você. Você sabe o que você precisa fazer. Então, diante disso, a gente tem uma situação atual com pensamentos turbulentos, um desafio que é você trazer o seu lado criança, a sua espontaneidade, a sua alegria, a sua questão também da parte interna de brincar com você mesmo, tá? Para que o conselho te traga a informação de que você tem tudo que você precisa. Ou seja, numa leitura dessa, não tá tão difícil a situação, mas trate ela com profundidade, porque a carta da criança, ela vem trazendo muito essa profundidade da nossa criança interior. Tá bom? É aquilo que às vezes a gente nega, mas a gente precisa olhar para isso. Certo? Então percebam como o baralho foi conversando com o momento, ele mostra a energia, ele mostra o reflexo. Não se trata de adivinhar o futuro, mas sim de enxergar com clareza o presente, ou seja, o aqui e agora. Certo? Alguma dúvida do baralho, gente?
Obrigada pelo cafezinho, Isabel, novamente. Oi, Jennifer, tudo bom? Obrigada pelo café, amor. Tomar um pouquinho de água. Dúvidas? Conseguiram anotar? Situação atual, desafio e conselho. Vocês podem tirar em 3 cartas. Tá bom? Certo? Deixa essa mãozinha aqui. Não sei de quem que é. Já foi. Fechou? Eu quero saber aqui, ó. Tem 81 pessoas na live. Quem está aqui que sentiu o chamado de entrar em contato com o baralho cigano? Só levanta a mãozinha, não precisa falar nada, só põe a mãozinha assim, ó. Eu. Laerte. Quem mais? Jennifer. Vambora, Jennifer. Vamos junto. Mônica. Mônica. A Mônica é a nossa assessora de e-books, tá, gente? Ela sabe exatamente quantos e-books a gente tem, né, Mônica? Vou mostrar alguns baralhos aqui para vocês, tá? Bom, era para ter começado no baralho cigano e pulou pro tarô. Faz parte do processo, Laerte. Eu comecei pelo tarô também, tá, gente? Eu não comecei pelo baralho cigano, eu comecei pelo tarô. Na verdade, eu comprei um baralho cigano. Na verdade, ele é chamado de tarô cigano, tá? Ele é da Madras. E eu não sabia Lé com Cré. Comprei, mas não era para mim, era para minha espiritualidade, era de Esmeralda. E Esmeralda lia muito bem. Esmeralda soube de todo esse destino de eu chegar até aqui, enfim. Ela tirou nas cartas para mim e na hora eu falei, não tá, né? Bem assim. Mas enfim, o primeiro baralho que eu comprei não foi exatamente para mim, foi para Esmeralda. Depois eu descobri que era dela, tá? E depois disso, Esmeralda virou para mim e falou assim: você vai aprender tarô. Exatamente o mesmo processo do Laerte. E eu achando que eu ia aprender baralho cigano. Eu falei, nossa, eu vou aprender baralho cigano. Então ela me ensinou tarô também, tá? Então, toda essa parte aí de repente você tá primeiro pelo baralho cigano, você pode, porque aconteceu comigo, tá? Ou começar pelo tarô e pro baralho cigano também é comum, tá? Porque é exatamente o que aconteceu comigo. Então, assim, quem está sentindo o chamado do baralho cigano, de repente pode querer depois ler um tarô, tá? Porque entendam que vocês não chegaram nessa live à toa. Isso. Tudo é um movimento energético da espiritualidade para você chegar até aqui hoje. E eu contando o que eu passei, você pode trazer um pouco de similaridade, porque energia não tem distância, amparo não tem distância. E se de alguma forma você chegou aqui e ouviu tudo que você tinha que ouvir, era porque é exatamente o seu momento agora, tá? Então tem processos que as pessoas começam pelo baralho cigano, vão para o tarô, e tem processos que começam pelo tarô e vai para o baralho cigano. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a espiritualidade está te chamando para você se autoconhecer. Isso não quer dizer que você vai fazer leitura para outras pessoas, tá bom? Então, ele traz uma ferramenta muito poderosa para a gente trazer para a nossa consciência e se conhecer melhor. A gente saber dos nossos limites, a gente saber sobre autoamor, a gente saber sobre autoconfiança, a gente saber os caminhos que a gente precisa percorrer no sentido evolutivo. Então, são ferramentas extremamente poderosas para, de início, a gente conseguir ter o nosso próprio direcionamento, tá? Então, essa é a parte mais importante que eu trago aqui para vocês. Com um cigano sem as... Eu vi as lives, assisti
tempo vídeos do YouTube e aprendi sozinho. Pois é, só pela intuição e pelo microlivro que veio. Então, é sobre isso. Oi, Gabriel, seja bem-vindo. Entenderam? Então, assim, se vocês estão aqui hoje e ainda não tem o seu baralho cigano, vá com calma. Eu vou mostrar alguns aqui para vocês, de repente vocês se conectam, tá? E eu quero dizer sobre um outro oráculo que aqui no Aura Pura, tá? Esse daqui, ele também é um baralho, tá? Cigano. Ele é chamado de mandala russa. Por quê, gente? Esse oráculo da mandala russa, que é um baralho também cigano, tá? Ele não é um baralho Lenormand, tá? Ele traz uma abordagem aí de leitura baseado na técnica autêntica dos ciganos russos, tá? Ele é um pouco diferente do baralho cigano, até mesmo porque ele tem algumas imagens a mais, tá? Tem os dadinhos, vou pegar os dadinhos para vocês verem. Eles têm algumas imagens a mais, então aqui tem a carta do gato, tem carta da pena, tem algumas coisinhas a mais, tá? Mas é um baralho conhecido pelo seu tipo de carta, tá certo? A carta dele é completamente diferente também do baralho Lenormand, tá? Mas é um baralho cigano na energia das cartas ciganas russas. Eu vou mostrar ele aqui para vocês. E esse daqui, digam, eu acho que só eu tenho aqui, tá? Olha aqui as cartas dele como são. Aliás, eu tenho uma postagem aqui no meu perfil das cartas deles, tá? As cartas dele. Então, são cartas diferentes. Mas tem uma energia, gente, poderosíssima. É maravilhoso. Essa leitura russa. Então, esse daqui é um baralho cigano russo, tá? Acho que esse daqui vocês não conheciam. Alguém conhecia esse daqui? Ó o cachorrinho. Ó, tem sino, tem duende, tá vendo? Tem uma vassoura aqui. Alguém conhecia esse? Olha que lindo que ele é. Comigo. Não. Pois é, eu acho que aqui no Aura Pura só eu tenho ele, tá? Eu não vi ninguém fazer anúncio dele aqui ainda. Mas eu faço leitura desse baralho russo também, tá, gente? A energia dele é fabulosa. Ele traz uma profundidade incrível e a leitura dele é um pouco diferente do baralho cigano Lenormand, tá? Então, esse daqui é o baralho cigano russo. Ele é chamado de mandala russa, a energia dos ciganos russos. Olha que linda borboleta. Ó. E tem bastante carta, né? Ó. Carta da tesoura. Aqui a carta da pena, tá vendo? A carta do caixão, do lírio. Essa semana a gente vai olhar mais com profundidade, vocês vão entender, tá? Mas esse daqui é um baralho cigano russo. É um oráculo de leitura, só que dos ciganos russos. Ele é maravilhoso, tá? Então, o oráculo da mandala russa, esse daqui, gente. Vou mostrar um pouquinho de uns diferentões que eu tenho aqui para vocês, tá? Não vi, talvez a Vanessa tenha, mas ela mostrou em uma live uns 12 baralhos diferentes que o povo pediu. Entendi. Esse daqui eu não vi ainda aqui, Carlinha. Aliás, eu tenho uma postagem dele aqui. Se você tá seguindo o meu perfil, vai lá no meu perfil, tem uma postagem dele aberta, tá? De uma leitura aberta que eu fiz. E eu fiz para mim mesma. Muito legal.
Mas eu deixo aqui de sugestão para você que você ainda não passou de uma leitura do baralho cigano russo, fala russa. Clica no roxo, agenda comigo. Pode ser baralho cigano, não tem problema. E na hora da leitura a gente puxa o baralho russo, tá? Esse daqui eu acho um pouco diferente, Cá. Esse daqui não é todo mundo que tem e não é todo mundo que se conecta, tá? Não é todo mundo. Mas pode ser que tenha. Não estou dizendo que não tenha. Eu estou falando que de pessoas aqui que fazem leitura, eu só vi eu falando que eu faço, tá? Esse daqui, gente, é um baralho Lenormand Girassol. Esse daqui já é Lenormand, tá? Lenormand Girassol. Também da sorte Lenormand. O que vocês vão ver de diferente nesse baralho? Ele vem com mensagens, tá? Mensagens específicas em cada uma das cartas, ó. Ou seja, além de você ter, acho que vocês não conseguem ler, né? Tá desfocado. Vocês não conseguem ler. Além de trazer a informação básica da carta, você tem, serve de oráculo também, é exatamente o que eu ia falar, o Laerte. Esse daqui, ele traz algumas informações a mais. Então, por exemplo, uma leitura de 3 cartas que a gente acabou de falar, você pode tirar com um baralho desse e ler no final o conselho através da frase que está aqui, tá? Ou você pode também, sabendo a informação da carta, você pode fazer a associação do conselho junto. Então, ele serve tanto para leitura, e ele é lindo, ó, quanto para a carta conselho. Eu tiro, às vezes, quando eu faço leitura de tarô, dependendo da energia ali da leitura, às vezes eu tiro um girassol Lenormand, tá? Então, todos os meus atendimentos, no final, tem uma leitura desse. Ou esse, ou do Ho'oponopono. Que ele tem uma energia super gostosa e muito para cima, né? Então, ele é um baralho aí... Vocês vão perceber que os baralhos, cada um tem uma energia diferente. Então, diante de uma leitura, vocês carregam essa energia do baralho e vocês trazem a informação final, tá? Deixa eu ver, o Romeu e Julieta eu já mostrei para vocês. Eu quero mostrar esse aqui, ó. Ó a taróloga Sibila. Sibila eu não tenho, Sibila é diferente, Sibila eu gosto. Taróloga Sibila. Acho lindo o oráculo Sibila, mas não tenho ainda. Gente, leitura de tarô de Sibila, tarô não, baralho Sibila, é diferente também, tá? Assim como eu falei para vocês aqui desse daqui, do mandala russa, que é o baralho russo, o Sibila, sem comentários. Olha eu fazendo sua propaganda, taróloga Sibila. Jaque, seja bem-vinda, Ingrid também. Gente, esse daqui é um outro, aliás, eu fiz uma leitura dele hoje. Um outro baralho que eu tenho. E ele é um baralho... Deixa eu pegar aqui a caixinha dele. Da folha de luz, tá vendo? É esse aqui. Ele é um baralho extremamente suave e muito leve. Muito, muito leve. Para questões muito carregadas, que precisa de uma leitura leve, mas extremamente assertiva no sentido de... Não assertiva como você estivesse acertando, mas para ter uma leitura leve num tema extremamente pesado, você precisa trazer foco naquilo que precisa ser feito. Prazer, meu amor. Taróloga Sibila. Gente, oráculo, as cartas do Sibila são completamente diferentes do Lenormand, tá? Você faz leitura de Sibila, né, taróloga? Nem sei o seu nome, mas...
Ó, então esse baralho aqui, olha a leveza da carta da torre. Ah, lembrando, amanhã a gente vai falar sobre algumas diferenças entre o tarô e o baralho cigano, tá? Carta da torre no baralho cigano é diferente da informação da carta da torre do tarô. Não é a mesma coisa, tá? Tarô, runas nórdicas e das bruxas. Ah, eu também faço das bruxas. Toca aqui. Tarô também, toca aqui. Tô falando que o tarô, o baralho de Sibila é completamente diferente do Lenormand. É lindo, eu acho lindo o baralho de Sibila. Eu acho lindo. Mas não aprendi ainda o de Sibila. Na verdade, porque eu ainda não consegui comprar ele, tá? Mas eu quero estudar o de Sibila também. Sibila vem muito mais cartas do que o baralho cigano. O baralho cigano tem 38, acho que Sibila tem 52, é isso? Como você chama a taróloga Sibila? Me fala seu nome. V. Carbal, seja bem-vindo. Então, esse daqui é um baralho cigano, mas ele é extremamente leve, tá vendo? Olha a carta das nuvens. Então, eu costumo usar esse baralho leve para trazer leveza em situações e questões que estão muito carregadas e muito pesadas, tá? Olha que lindo, gente, o cavaleiro. Olha essa carta da foice. Maravilhoso. Maravilhoso. Ó. Olha a carta da cobra. Nem parece. Então, às vezes, algumas questões que tá muito carregado, você sente a energia pesada, eu utilizo ele por conta da leveza que ele traz a informação, tá? Então, ele traz a precisão, como a gente conversou. Olha a carta da cruz, gente. Ele é maravilhoso. Então, ele traz essa leveza dentro de uma leitura que é extremamente pesada. Então, questões muito carregadas energeticamente, eu gosto de usar esse daqui, porque ele traz mais essa leveza. E isso, com o tempo, vocês vão entendendo. Ele vem com um livrinho. Todos os outros também vêm, tá, gente? É que eu não mostrei. Ele vem com um livrinho lindo, ó, o livretinho. Todos os baralhos ciganos, eles acompanham os livretinhos, tá? Todos vêm. Não é que nem tarô que a gente compra e às vezes não vem ele ou vem digital e tudo mais. Todos que eu tenho, tem um livretinho junto, tá? Nenhum deles veio nada digital, certo? Mas cada um é cada um, né? A gente sabe que... E esse daqui é do Folha de Luz. Indico pra caramba, porque ele é muito suave, ele traz... As cartas são maravilhosas, então para uma leitura muito pesada, esse daqui, ó, ele é gostoso, ele traz leveza, é muito delicioso. Tenho esse também para quem é bruxos e bruxas de plantão, para quem gosta. Tenho um só de bruxas, esse daqui está consagrado, cruzado na energia da esmeralda, mas para que possa ser usado também em alguns casos específicos, tá? Esse daqui, gente, é um baralho dos Mistérios dos Sonhos. Mistério dos Sonhos, vocês vão ver muito Lenormand dessa marca, Mistério dos Sonhos. Assim como Sorte Lenormand, vocês vão ver bastante também. E esse daqui, olha a traseira dele. Muito bruxesco esse daqui, muito bruxa. E olha as cartas. Para mim... são fortíssimas as cartas, tá? Então, quando eu utilizo... E vocês podem ver aqui, ó, que eles trazem uns elementos também relacionados à carta, tá vendo? Então, e traz o elemento e traz o naipe. Esse daqui traz o elemento e traz o naipe. Quando que eu uso esse tipo de baralho? Quando a pessoa tá naqueles ciclos repetitivos, tá? Que não consegue sair daquilo. Então, assim, pessoas que estão em ciclos e ciclos que se repetem na vida. E aí precisa de um direcionamento focado, mas que seja bem incisivo.
é esse aqui que eu uso, tá? Eu fiz uma leitura para uma amiga minha nesse baralho aqui, que ela estava num ciclo repetitivo de trabalho e nunca sabia, ai, não sei o que eu faço agora, não sei o que eu faço agora. Cara, eu fiz uma leitura com esse baralho para ela, ela ficou apaixonada pela leitura. Parece que destravou a vida dela, tá? Então, esse daqui é um baralho que eu utilizo mais para essas questões mesmo, tá? É lindo! Ó, a carta da estrela, linda, maravilhosa. Eu sou apaixonada por esse baralho. Mas não é todo mundo que eu leio com esse baralho, tá? A energia dele ela é muito forte. Então é para quebra, qualquer coisa aí que tá num ciclo muito repetitivo. Deixa eu ver outro aqui que traz uma energia. Eu tenho, gente. Eu tenho o poder de ametista, mas eu vou mostrar uma preciosidade que eu tenho. Esse daqui também vem livrinho, tá? Ó, o livretinho. Dessa é o ponto cabeça. Preciosidade. Esse baralho, ele é mais suave, tá? Ó. Ele é bem mais suave. E as cartas dele, para mim, são cartas 3D, tá? Olha essa carta do coração. Parece que o coração tá saindo da carta, tá? Por que eu comprei esse daqui? Porque em algumas situações que precisam de mais intensidade, leveza e intensidade, eu uso preciosidade. A carta do homem. Olha essa carta da raposa. Para mim, tá pulando tudo para fora. Ele é 3D para mim. Então, no que está se referindo a informação muito específica de bate-pronto, olha essa carta da cobra. De bate-pronto, que é o que a gente vem conversando sobre o baralho cigano, isso daqui ele me traz intensidade. Essa carta ela me traz intensidade na leitura, as cartas desse baralho. Então, se eu pego alguma situação que precisa ter mais intensidade, eu leio com esse. Então, vocês podem ver, olha a carta dos ratos, gente. Coisa fofa. Ó. Ele é maravilhoso. Eu vejo muita intensidade nesse baralho. Então, vocês vão perceber que alguns baralhos, eles trazem uma energia que só você entende aquela energia junto com ele, tá? Por isso que a gente vem trabalhando bastante aqui a parte intuitiva. Leve e lindo, eu também acho, taróloga Sibila. Eu acho também maravilhoso. No que a gente trabalha com parte energética e tudo mais, cada um deles ele vai carregar uma vibração, que é o que a gente comentou no começo da live. Então, eu tenho outros aqui, ó, tenho do Ho'oponopono também, maravilhoso. Eu tenho esse daqui que é de Aruanda, gente. Esse daqui, eu só tiro para quem é um bandista, porque quem é um bandista vai se conectar de um jeito surreal. Eu fiz uma única tiragem com ele até hoje. Mas foi muito forte, muito forte. Esse daqui eu faço leitura só para quem é um bandista, porque aí vai conseguir entender também, tá? Porque tem carta de todos os orixás aqui, tem carta de Exu, tem carta de tudo. Mas é um Lenormand, tá? Ele não é um tarô. Vocês já devem ter visto o tarô de Umbanda. Tem o poder da ametista também. Esse poder da ametista é para situações que precisam transformar, transmutar e seguir em frente. Então, eu uso o poder da ametista, que é maravilhoso. E Laerte falou sobre o dado Lenormand. Deixa eu pegar aqui o dado Lenormand na minha caixinha para mostrar para vocês. Temos dado Lenormand? Temos dado Lenormand.
Então, se você tiver querendo algo mais só seu, apresento a vocês o dado Lenormand, tá? São 6 dados que você pode fazer a leitura de um único dado, de 3 dados, e assim por diante. Tem várias formas de fazer leituras diferenciadas, porque ele vem com um livreto, tá? Também da sorte Lenormand. E esses são os dados Lenormand, que eu também faço leitura de dados Lenormand. Então, eles são bem tranquilos para serem feitos a leitura. Esse daqui é do Poder da Ametista, que eu comprei, mas vocês podem encontrar outros, com outros temas, tá? Então, esse daqui é do Poder de Ametista, que eu comprei o baralho também. Mas esse daqui é em formato de dado. Então, novidade também, que eu tenho aqui, meu dadinho caiu. Então, eu faço leitura também de dados Lenormand, tá? Ó, essa preciosidade. Tem uma energia única e quem nunca passou pela experiência, convido a passar a ela. E tá vendo que os dados estão querendo falar, né? Tá caindo tudo da minha mão. Certo? Gostaram, meu povo? Tem mais baralho aqui, mas eu acho que o básico a gente conseguiu falar hoje, né? Certo? Boa noite para quem tá chegando. Rivânia, Mônica, Marcele, Maria Júlia, Catiane, certo? Fechou? Então, se você sentiu o chamado aí das cartas do baralho cigano, sejam muito bem-vindos à minha live. Essa semana vamos falar a semana inteira sobre baralho cigano, tá? Então, essa semana a gente vai se conectar com a energia dos ciganos e vamos trazer todas essas informações para que você tenha consciência e direcionamento em todas as suas leituras e principalmente a conectividade com a sua espiritualidade, que é uma parte muito importante que a gente vem trabalhando aqui há 7 meses que eu tô aqui no aplicativo, tá bom? Spoiler de amanhã, vamos para o spoiler. Quem que é spoiler? Então, baralho, gente, é uma vivência, não é só uma teoria. Então, coloquem em prática. A galera que já tem, que já fez consagração, que já fez a limpeza, já fez consagração dele, pode colocar ele em prática. Pessoal aí que já me acompanha, Carlinha. Carlinha já tira, né, Cá? Para você. Então, tranquilo. Spoiler de amanhã. Amanhã. Amanhã a gente vai trazer os significados de 18 cartas aqui para vocês. Então, amanhã a gente vai ficar mais focada em 18 cartas que eu vou apresentar para vocês aqui amanhã. Vou trazer os significados de cada uma das cartas. Metade do baralho, exatamente. Amanhã, metade do baralho. Acho que a live amanhã, se preparem, porque amanhã vai ser metade do baralho que a gente vai falar. Então, tragam papel e caneta ou arrumem o seu grimório e tragam amanhã, para que a gente possa estudar e aprender os significados. Pelo menos o significado básico de cada carta você precisa saber, tá? Mesmo a gente sabendo que está no nosso inconsciente, para a gente não também ficar na loucura dessa leitura, tá? Então, a nossa live, a gente vai explorar as primeiras 18 cartas amanhã, e como elas podem trazer alguns aspectos ocultos da nossa vida. E também trazer do nosso inconsciente para que a gente possa trabalhar no nosso dia a dia. Então, se preparem que amanhã a jornada vai ser carregada de mistério e de sabedoria. Certo? A Cleromancia é maravilhoso. Amei seus dados. Parabéns pelo bom gosto. Imagina, amor, já te dei até a dica, ó. Sorte Lenormand tem esses dados.
Eu não me importo, não, de dar as dicas de onde eu compro, gente, porque é coisa boa, são pessoas maravilhosas e eu acho que a gente tem que indicar mesmo, tá? Eu não tenho problema com isso, não. Assim como indico aqui os especialistas também e vambora. É isso. Certo? Então amanhã a gente vai falar sobre 18 cartas, então estejam pra gente, 79 pessoas, você tem noção? Que hoje a gente bateu o recorde em plena segunda-feira. Tinham 100 pessoas no começo da live. E aí foi para 80 e mantivemos aí o 80 até o final da live. Olha que energia maravilhosa do povo cigano na nossa live de hoje. Só prosperidade, só energia boa. Ai, que delícia. Amei. Bora lá? Para o nosso encantamento de encerramento de live. Então, vamos encerrando nossa live, trazendo esse encantamento de encerramento de live. Encantamento de encerramento de live é para a gente fechar nossa egrégora de estudos e a gente carregar de hoje aí para amanhã todos os ensinamentos que foram dados nessa noite, tá certo? Então, encantamento de live, mistérios do baralho cigano, a magia por trás das cartas, feito pelo Laerte, que se torna sempre tão poderoso, tão forte. As cartas falaram, sussurraram o saber. Entre véus e símbolos deu para entender que a magia cigana vive em cada olhar e o destino se revela para quem souber escutar. Opcha, cigana! Assim é, assim seja, está feito. Gratidão, essa energia maravilhosa, essa energia poderosa dos ciganos que acompanhou a gente na live de hoje. Amanhã a gente vai falar sobre alguns significados das cartas e aprofundar um pouco esse conhecimento das 18 cartas do baralho cigano, tá bom? Gente, gratidão pela presença de cada um de vocês, gratidão por cada um que esteve aqui na live conosco, presente no sentido de estudo mesmo. Acompanhe a gente amanhã e durante essa semana, porque vai ter bastante coisa, bastante informação. Então, nos acompanhem aqui. Eu e toda a galera do Grupo Alquimia das Almas. Agradeço a presença de cada um de vocês aqui hoje. Um beijo grande. Obrigado, Laerte, pelo encerramento de live com o encantamento. Um abraço no coração de vocês e até amanhã. Amanhã a gente se vê por aqui, 7 horas da noite. Obrigada, gratidão, tchau, tchau.